tudo bem com você? Estamos novamente aqui para falar de um tema muito legal hoje. Eu sou a Jessie Lodge, esta é minha amiga Aline Kalai. Hello, Aline! Você tá super empolgada hoje? Nossa, gente! Olha esse trocadilho! Adoro! Ela tá tão super empolgada que ela nem apresentou. Esse aqui é o Cine Girls, gente. Esse é o Cine Girls. Hello! E eu vim hoje de Capitã Marvel. Já sabem do que a gente vai falar, não é? Filmes de super-heróis, mas o tema do nosso episódio hoje, qual é o tema, Aline? Central. Tema central, gente, é essa briga da DC e da Marvel. O que é melhor? O que é mais relevante? Da onde surgiu cada um? Será que o nosso convidado vai contar pra gente? Porque eu não sei. Nosso convidado sabe, ele é um especialista nisso, porque, gente, ele tem os quadrinhos da Marvel e da DC. E o nosso convidado, seja muito bem-vindo, Diego Aguiar. Oi, meninas, obrigado. Oi, Diego, Muito obrigada. Tudo bom? Valeu, que bom que tudo. você aceitou, porque temos várias dúvidas pra tirar Sim. contigo hoje. Não, esse tema, tipo, sou apaixonado. Tipo, desde criança, gente colecionando e... Enfim, bora lá. Bora lá. Então, vou fazer a primeira pergunta pra você. De onde surgiu esse teu amor pelos quadrinhos e pelos super-heróis? E depois a gente vai fazer as perguntas mais difíceis, que são sobre os filmes. É até legal começar por essa, porque antes de qualquer coisa, eu sempre fui muito apaixonado pelo Batman. Antes de colecionar e achava os filmes do Tim Burton, tipo, incríveis. Via na sessão da tarde e tal, eu sempre amava toda aquela magia e tal. Gente, meu Deus do céu, aqui, desculpa ter que interromper, desculpa fazer esse parênteses, mas assim, eu vou roubar os teus amigos, tá? Pode roubar. Porque quando o marido dele veio, tá? Eu já, ai, a gente tem muito em comum, ai, não sei o quê. E eu que nem gosto de Marvel e de DC, amo Batman. E ama Tim E amo Burton. Tim Burton. Amei. Não tem como negar que o Batman do Tim Burton, ele foi um divisor marco, de águas né? dentro do filme de super-heróis. Mas não foi aí que eu me conectei de primeira com super-heróis. Meus amigos, tipo, todos nerds. Todos nerds, em é ótimo. Bituba, lá no interior. E eles colecionavam gibi, sempre tentando... Ah, Diego, tens que ler. E aí, em 99, eu comprei meu primeiro gibi. E aí, foi Você já a tinha mudança. quantos anos? Cara, eu tô com 35. Ele é eu novo, sou de ah, 87, novo. 99... É 11, 12. 11, 11. Por aí, mais ou menos. E eu sempre gostei muito de desenhar. Então, começar a mergulhar nos gibis foi muito legal, porque eu Então a conexão estimulava foi primeiro com os quadrinhos e depois primeiro. com as telas. Primeiro, Olha, é. que loucura. Em especial com Homem-Aranha, né? Eu Uhum. acho que é a introdução de muitas crianças, assim, no gibi, porque ele é um personagem muito próximo, né? Por ele ser humilde, por ele ser simples, por ele ter dificuldades. Por ele ser adolescente. Aham. Exatamente. Né? Que Isso. Porque a maioria dos outros super-heróis já são adultos, né? Exatamente. E um dos meus maiores prazeres é entrar em sebo. Ai, que legal. E ficar enlouquecido atrás de gibi Garimpar. e tal. E era muito incrível antes de lançar o filme do Homem-Aranha, porque tu ia e tinha tudo, assim. Mas hoje em dia tu já não encontra mais nada, Por porque causa do filme. por causa do boom, né, de super-heróis. Mas falando de início é isso, né? E qual o seu Homem-Aranha preferido? Só pra gente... É Só o, pra gente é começar. o Peter, né? Não tem como. Ai. O Peter do universo principal, o primeiro Peter, o Peter Parker lá, que nasceu e conquistou todo mundo, né? Eu acho que ele é o mais simpático e o mais, vamos dizer assim, autêntico, né? Eu acho que é ele. Ele é o teu Homem-Aranha favorito. Eu só vi os do Tobey Maguire. E eu tô... Ah, tá, desculpa. É, do ator. Olha só, Ah. a gente tá num... É porque o Homem-Aranha, quando tu fala Homem-Aranha favorito, é porque hoje em dia tem muitos, né? A gente tem o Miles Morales, que é o Homem-Aranha que trouxe a representatividade negra. Eu achei que tava falando do Ah, quando você falou Homem-Aranha. primeiro, eu achei que era o primeiro ator que você tava falando. Não, eu tava falando do Aranha mesmo, porque existem muitos, né? Tem o Aranha Verso, com centenas e centenas de pois é. Homem-Aranha. Os quadrinhos Nossa, tem gente, é de- muito tem desdobramento, outro- né? Mas de cinema é o Tobey. É com o Tobey certeza. Maguire também. Não, sem dúvida. É Ele... Eu É também concordo com ele. Mas já que a gente já tá falando, já vou trazer pro último filme. Que sensacional que foi, né? O encontro dos três Sim. Homens-Aranhas nos filmes ali. Imagina pra mim, pros meus amigos, né, que colecionou gibi. O gibi tem muito dessas loucuras, tá? Isso que tá acontecendo no cinema agora, de trocar, interagir, é muito do gibi. E quando a gente viu os três, assim, tipo... era uma sensação fantástica, assim. Todo mundo gritando no cinema e foi muito nostálgico.
E ao mesmo tempo corrige toda uma questão de vários filmes e reboots e tal, e resolve muito bem, assim, eu achei que foi muito bom. E a gente fala um pouco de livro aqui, falando de levar as, né, biografias, às vezes, ou os livros para o cinema. O gibi, quando o filme vem do gibi, ele é fiel também ou tem muita adaptação? Nossa, que pergunta boa. Na verdade, o gibi ele é muito complexo de adaptar, né? Porque, imagina, o Homem-Aranha existe desde a década de 60. Se tu for narrar a história dele, a evolução dele enquanto personagem, construção de personagem e poderes, e até, tipo, nos anos 60 ele tinha um jeito, nos anos 90 ele tinha outro. Hoje ele tem uma cara totalmente diferente. Então, eu acho que vai muito do diretor de saber interpretar. Eu acho que erra o diretor que quer, não, eu vou colocar o Homem-Aranha como tá lá. Não, ele tem que adaptar conforme o estilo dele, o que vai funcionar muito bem. E o Sam Raimi, por exemplo, quando fez o primeiro, ele pegou assim, cara, ele tem uma coisa caricata do cinema, né? Ele não é aquele cinema totalmente realista. E quando ele trouxe o Homem-Aranha, ele trouxe um pouco da fantasia ali. E isso combinou muito bem. Ele trouxe um Peter Parker que é super singelo, super amoroso. Tu olha o olhar dele, tipo, tu se conecta. Então, eu acho que é muito nisso, assim, como ele lê o gibi e interpreta por estilo de direção dele. Quando ele faz diferente disso, eu acho que acaba não funcionando, né, muito. Não dá muito certo pra você. Não funciona. E é ok pra vocês, assim, que são fãs de quadrinhos, né? Então você sempre vê o herói do mesmo jeito, seguindo. E aí fica sempre aquela expectativa de como é que esse diretor vai fazer a versão dele, como é que é isso? Então, é até engraçado porque no gibi acontece a mesma coisa. Porque o gibi funciona, explicando pra vocês como é que funciona. Uhum. Tem gente que inclusive acha que o gibi, o Homem-Aranha ainda imprime, ainda tem histórias, sim, tem muitas histórias. Todo ano, a Marvel, ela renova a equipe criativa. Muda o desenhista, muda o roteirista, muda toda a equipe que conduz a história do Homem-Aranha. Então, são arcos, né? Durante um ano tem um arco. E, normalmente, eles culminam em um arco gigantesco que é com todos os heróis do selo, né? Da revista. Então, todo ano, a gente tem uma mudança. Esse encontro de todos os heróis existe no quadrinho também? Existe no quadrinho também. Normalmente, por exemplo, Guerra Civil... Guerra Infinita, tudo isso tem no quadrinho. Que é sempre a grande saga do ano, né? São as tramas, vamos dizer as assim. Tramas. Vamos trazer pro cinema, gente, talvez. A novata aqui nesse mundo. Gente, eu vou falar mas uma coisa. Eu tô aprendendo muito aqui também. Eu vou falar hoje. uma coisa que vai ser bem redundante, mas o tanto que a Guerra Infinita é legal, gente. Eu fiquei chocada. Eu não sabia. Né? Eu assisti uma pincelada de uma coisa aqui, outra pincelada ali. Que filmaço. E aí, depois que eu assisti a Guerra Infinita, eu fui assistir o Capitão América pela primeira vez, que eu também nunca tinha assistido. Sim. Gente, os filmes são muito bem produzidos. Eu nem sabia que o Chris Evans era um baita ator. Eu não sabia disso. Exatamente. Porque no Quarteto Fantástico ele não chegou a vingar, né? Assim, foi, né, tipo... Ele era meio coadjuvante. É porque na época ele também vinha muito daquelas comédias românticas, que ele era o bobão, o bonitão bobão. Eu amava. E o Johnny Storm, que é o que ele adaptou, ele é exatamente o bonitão bobão do gibi. Então, vamos botar ele no mesmo papel que a gente já viu ele fazendo nos filmes de comédia romântica. Só que ele tem uma densidade do caramba. Exatamente. Ele entregou muito, né? Em todo esse tempo. Eu fiquei chocada, gente. Porque eu não tava esperando ver uma coisa tão boa, sabe? Né? E não é preconceito, talvez até fosse um pouco, mas é porque era um mundo que eu não tava dentro, assim, né? Não era o meu mundo. Na verdade, assim, não era o nosso mundo, eu vou dizer aqui, assim, que a gente não... o gibi, eu perguntei pra você, antes da gente começar o episódio, do tamanho do gibi. Porque eu nunca tinha pego, acho que um gibi americano, né? Esse é um gibi americano, que você falou. Eu posso ver o do Batman? Ele é maior do que o gibi da Turma da Mônica, gente. Porque a minha experiência com o gibi era a Turma da Mônica. A minha também. Que são muito fofos, gente, eu amo também. Mas é diferente, linda. Sim. É uma arte. Lindo, é uma arte. É gibi. Muito lindo. E pra quem não tá vendo aqui, é o Batman e o Homem-Aranha, né? O que acontece? É aquele filme lá que a gente assistiu, essa revista aqui ou não? Não, isso daqui. O Batman é Marvel. E o Batman é DC e o Homem-Aranha é Marvel. Pois é! Então, nos anos 90, as editoras faziam muito essas brincadeiras, porque não tinha uma seriedade. Porque como era história em quadrinho, eles não... vamos misturar, vamos fazer uma história bacana aqui pra gente lucrar com isso. Sim, só que com a vinda do cinema, isso ficou muito separado, né? Eles não...
Tanto que a Marvel hoje, ela não é um selo de gibis. Os gibis eu acho que é um derivado. Eles Ela eram migrou- amigos nessa época, vamos dizer assim, e agora não são tão amigos ali? Mais ou menos. Sabe que tem uma grande mudança que ocasionou todo esse boom dos quadrinhos, que veio do boom do cinema, que veio dos quadrinhos. Nos anos 90, a Marvel faliu, praticamente faliu. Sim. Ela chegou muito próximo ali de decretar, tipo, cara, vou fechar. E aí o que ela fez? Chamou os estúdios, né? Galera, tô aqui vendendo os direitos dos meus heróis pro cinema, né? Porque ela sabia que teria interesse, né? Nos anos 70, nos anos 80, eles tentaram fazer uns filmes que não deram muito certo. E aí, beleza, vou vender. E aí vendeu pra Columbia, vendeu pra Universal e foi distribuindo. Só que vendeu pra Fox também, né? Então distribuiu todos os direitos. E aí o que aconteceu? Imagina, a Sony pegou Homem-Aranha. Cara, eu tenho muita grana. Eu vou chamar um diretor massa, eu vou montar uma equipe muito top e eu vou fazer o melhor filme, né? E aí a Fox se adiantou, né? A Fox comprou os direitos dos X-Men. A vantagem desse período é que a gente teve filmes muito bons saindo muito próximos. Por quê? Cada Período, cada ano? Não, cada Fox, Sony. Ah, cada estúdio. produtora? Cada estúdio, desculpa. Estúdio. Cada estúdio tava investindo o máximo que podia naquele filme. E aí, quando saiu os X-Men, que eu acho que foi um ponto de virada, trazendo o realismo pro cinema, né? Porque a gente teve Tim Burton lá em 89. Só que o Tim Burton é bem lúdico, né? É. Totalmente lúdico. A gente teve o Super-Homem também, nos anos 70, 80, que também tinha uma parte muito lúdica do filme, né? Até porque as histórias da DC, elas, se vocês verem a construção do personagem, sempre eles são deuses. Aham. Eles são muito poderosos. Eles raramente têm problemas, exceto o Batman. Por isso que o Batman dá muito certo. Porque o Batman não tem poderes. Ele tem inteligência, tem um drama familiar gigantesco. E tecnologia. E né? tecnologia. Mas aí, enfim, quando os X-Men foi lançado, ele trouxe vários temas, porque os X-Men são mutantes, tem essa questão de não serem aceitos na sociedade, com um viés totalmente realista. Então, como é que eu trago, nos anos 2000, super-heróis pro dia atual? Então, botou roupa preta neles, deixou um tom muito mais sério e lançou. E aí, Meu foi... Deus, eu E aí, lembro do bombou. boom que foi, tá? Eu assisti. Aham. E não, porque não era realmente a minha, assim. Eu lembro do boom que foi. E eles trouxeram uns atores ali também que estavam começando, que estavam despontando, né? O James Marsden, o Hugh Jackman. Jackman. Nossa, Que é, né, Halle o- Berry. Nossa, eles trouxeram uma galera que, assim, não tava no auge da carreira, mas ia começar o auge da carreira, né? E eles tiveram esse feeling de botar todo mundo, a Anna Paquin, né? Uma galera. Patrick Verdade. Stewart, que trouxe um pouco de senioridade ali pro filme, Aham. porque, vamos trazer um nome de peso, né, que dá esse peso e equilibrou com alguns nomes não tão famosos. Não tão famosos. E foi uma sensação, né? Verdade. Foi, exatamente. Foi uma sensação. Eu acho que o Wolverine foi o que deu o estopim, né, pra esse universo que a gente tem hoje do cinema e esse mundo de lançamentos que a gente tem hoje. Porque a cada ano, eu fiz uma pesquisa, Diego, a cada ano são lançados em média de 5 a 8 filmes de super-heróis dentre esses dois estúdios. E fora as séries, que a gente tem os spin-offs, as séries agora que estão bombando também nos streamings, né? Então é uma loucura isso. E engraçado trazer o Wolverine, o Hugh Jackman, ele é o ator que mais tempo ficou personificando um personagem. Então ele ficou durante muito tempo, muitas horas, né? Porque ele acabou se tornando o principal ali dos X-Men, né? Uhum. E ele teve filme próprio, ele participou. Inclusive está voltando no Deadpool. Ia perguntar. Deadpool. Tá voltando. Ele disse que, não vou mais, porque a rotina de treino é insana. A Marvel, inclusive, exige demais dessas Quantos pessoas. anos o Hugh Jackman tem hoje? Ele deve estar com uns 50 já. Não, dá Quase, de fazer, ainda dá de isso. fazer, tranquilaço. E ele tá lá intenso na rotina de treinamento pra encarar novamente o personagem, né? Mais uma vez. Quanto uma vez. tempo será que ele ficou se preparando pro primeiro Wolverine dele? Pouco. Ele, inclusive, foi uma substituição, se eu não me engano. Quem era pra ser o ator? Eu não lembro, mas o Jackman, tanto que se tu olhar o corpo, o porte físico dele na época, ele era uma pessoa bem normal, assim. E tem um agravante, né? O Wolverine nos gibis, ele é muito pequeno. Ele tem 1,60 m, ele é muito pequeno. E aí, escalaram, o Hugh Jackman tem quase 2 metros.
Então, se vocês veem nos jogos de câmera, eles fazem muitas jogadas pra ele parecer De menor. cima pra baixo. Sim, é muito engraçado isso. Gente, e é muito É louco uma isso, assim, né? curiosidade. Porque o Hugh Jackman... Quem é o Hugh Jackman? Ah, o Wolverine. A gente tava... né, Ele se tornou Esse- mais conhecido pelo papel no o Wolverine. X-Men mesmo, assim, ele tornou lendas alguns atores, né? Aquele dia a gente tava falando de um filme do James Marsden aqui, a gente não conseguia falar James Marsden. A gente falava, não, aquele filme que o cara se apaixonou, que a menina se apaixonou pelo Ciclope. Aí a gente tinha que explicar que não era X-Men, que a gente ama o James Marsden de Ciclope. É. Inclusive, ele foi um que não teve muito sucesso no X-Men, né? É a aceitação dele enquanto personagem. Ah, é? Sim, porque o personagem no gibi também. Então, o perigo de tu interpretar ao pé da letra o que é o personagem no gibi e trazer pro cinema. Trouxeram ele exatamente como no gibi. Mas ele não é um personagem querido no gibi? o Não, Ciclope? ele não é. Ah, é? Porque ele é um personagem que ele é muito direitinho, correto, né? Ah, Então, ele é o chatonil. líder de Aham. equipe, aquele que quer orientar todo mundo. Aí tem esse rolê do cinema, da Jean Grey ter um caso com o Wolverine, tem no gibi também. Então, tem Muito- até isso, assim. Então o gibi inspirou muito ali. Muito, total. Muito. É, a história é basicamente ela é inspirada, claro. Os X-Men, se vocês forem ver, as formações são diversas. E ele escolheu uma mais enxuta ali pra botar no cinema, até Uhum. tempo de tela e tudo mais, né? Eu gosto bastante dos filmes do Wolverine. Os primeiros são os melhores sempre, né? Porque eu acho que o primeiro é o que dá o boom e a gente começa a gostar e depois você já fica um pouco... Eu não entendo muito de universo, né, deles, dos heróis, mas eu gostei, assim. Eu achei que ele tava sensacional. E nesse eu filme. acho que o diretor, o Bryan Singer, né, ele deu um tom muito bom pros dois primeiros filmes. Isso. E aí desandou quando ele saiu, né? Ele saiu no terceiro Só filme. terceiro já não Só foi tão assisti bom. os dois primeiros. Exatamente, porque ele saiu pra quê? Pra dirigir Super-Homem e o Retorno. Uhum. Uma continuação direta daquele filme lá dos anos 70. E aí buscaram o ator, eu não lembro o nome do ator que fez Super-Homem e o Retorno. É, vou te dizer já. Mas ele tem esteticamente, né, um semblante que lembra o ator, né, do Christopher passado. Reeve, Isso, que lembra o ator do passado. E tentaram fazer, só que ele não acertou a mão. E aí o Henry Cavill veio depois. Sim, Veio porque depois. aí foi um reboot, né? Ah, entendi. E Tá, aí, não sabia. Esse do meio ali eu nem sabia. Ele, coitado, é Brandon Routh o nome dele. Ele não. Eu até ia perguntar isso pra você. Por que esse filme do Superman não deu certo no cinema? Porque ele tentou trazer uma coisa nostálgica dos filmes antigos. Dos anos 70 lá. Dos anos 70. Então, é um filme lento, é um filme esteticamente bem feito, ele tem efeitos muito bons, mas Uhum. assim, não tem profundidade dos personagens. A Lois Lane, tipo, Não sabe, combinava com... não combinava. A Kate, eu achei que foi ruim a escolha do elenco pra Meu esse Deus, filme. a Kate Bosworth foi a Lois Lane. Que ideia é essa, gente? Sabe por que eu assisti esse filme? Por causa do Kevin Spacey. Do Lex na Luthor. época ele ainda não tava naquela polêmica Sim. que Ai, deu ele ali era o lá Lex em... Luthor. E ele era o Ai, Lex que legal. Luthor. Eu só assisti esse filme por conta dele. E Gente, eu achei... James Marsden tá no filme também. Sim, porque ele é o namorado da Lois Lane. ele é o namorado. Ele é traído, porque ela é apaixonada por Super-Homem, Vai ter né? um caso pelo Super-Homem, babá, um casinho ali. Eu gostava do Super-Homem quando era aquela série que passava no SBT. Vocês Smallville. lembram do Smallville? Eu gostava do Super-Homem por causa Gente, daquela a série. minha confissão é pior do que essa. Eu gostava de Lois and Clark, As Novas Aventuras do Super-Homem. Ah, também. Passava na Amava. Warner, às 6 da Sim, tarde. também Melhor de gostava. todos, adorava. Acho que era Nossa, melhor essa do eu que a adorava. do Smallville. É da Era minha melhor. época do Batman, quando eu não conhecia ainda a Marvel, eu amava Ah, então Lois eu lembro Lane disso, e o Batman. 98, Sim. 99, sim. assim, aí já era reprises, a Warner passava 6 Exatamente. horas da tarde, né, o horário que você não tá Isso. fazendo nada, e aí você acha uma série pra se apaixonar. Ai, eu E é achava por isso que eu sensacional. acho que a gente se decepcionou tanto com esse filme aqui, porque a gente esperava que os dois atores da série fossem fazer esse filme. Foi o Jim Ken, né, mas o Jim Ken já tava Gente, velho em aquela 2006 série pra era fazer o muito Super-Homem. boa. Ah, mas eles davam uma Mas também, né? maquiazinha, O que esperar de uma continuidade que demorou quase 20 e poucos anos pra ser feita? Não tem como encaixar. E aí essa Uhum. volta, de novo, com o Henry Cavill, como é que aconteceu? Então, a DC, se tu analisar todo a DC e a Warner, né? Porque eles têm uma conexão ali sempre, ela nunca foi muito linear. Uhum. Batman, temos 2 filmes maravilhosos do Batman, e a gente tem 2 filmes. Duvidosos. Tá, peraí, só um pouquinho. Quais são os dois filmes duvidosos? Ah. Batman Eternamente, né?
É o meu preferido. E por isso que eu disse que é duvidoso, né? Gente, é porque... E o Batman e Robin. Não, o Batman e Robin é Que a complicado roupa, mesmo. que o uniforme dele tem mamilo. É O Batman e péssimo. Robin é Batman e complicado Robin é mesmo. péssimo. É. Não, gente, mas o Batman Eternamente, eu não sei se é porque ele vem com aquele peso daquela trilha sonora maravilhosa. Ai, Val Kilmer. Ai, Nicole Kidman. Era uma galera Uma que na Truman. época, uma turma. E assim, eu amo a Era Venenosa. Eu adoro ela. Eu adoro Eu amo Uma Truman, a né? Uma Turma Tipo, fazendo Sim. qualquer coisa, né? aham. Então, pra mim ele tem um peso muito grande, assim. Eu acho que é por isso que ele é, igual a gente sempre fala, é o filme que eu tenho um apego emocional. Eu sei que o Cavaleiro das Trevas é muito melhor, muito óbvio, melhor. né? Uhum. Mas é o filme, o Batman de apego emocional pra mim é esse. Mas na época, esses filmes fizeram muito sucesso. Fizeram muito sucesso. Eu lembro que eu adorava alugar o filme, ir lá pegar fita, porque realmente ele se conectava com aquele momento, aquela estética. É porque ele envelheceu muito mal. Envelheceu muito mal, Muito mal, exatamente. diferente dos filmes Mas do era Tim uma Burton, pegada bem né? anos... porque o Tim Burton, ele virou cult, né? Exatamente. O Tim Burton tem esse talento, ele é Uhum. atemporal, né? A gente ama, sei lá, Eduardo Mãos de Tesoura hoje em dia. Sim. Né? Ele é atemporal. Não, e eu até anotei aqui, eu anotei o nome do Michael Keaton, que foi o Batman Primeiro desse Batman. filme. Não, esse é Não. o Val Kilmer. Não, desculpa, do Tim Burton. Batman Isso, o Retorno. isso. Ele Tim é o Burton, Batman ó. do Tim Burton. E eu anotei aqui porque eu gosto muito do Keaton. Michael Keaton. Sim. Também gosto do Val Kilmer, tá? Fique claro aqui. Mas esse filme, eu acho que ele foi um divisor, assim, na era do Tim Burton também. Sabe? Então, eu curto muito o Tim Burton, eu sou fãzona do trabalho dele. Acho que o filme, ele ter trabalhado nesse filme dos heróis, ele não teve uma continuidade, ok? Mas Sim. eu acho que ele foi uma viradinha de chave. E ali do Posso Batman. trazer uma boa notícia, então? Pode. Ah. Vai vir de novo. Ele vai voltar como Batman no filme do Flash. Esse ano, sim. Sério? Que legal. Ai, gente, tô toda arrepiada. O Michael Keaton volta como Batman? Como Batman. Adorei. Inclusive, essa no notícia. trailer, depois, se vocês verem, tem a trilha sonora que... Agora eu só acho que o Jack Nicholson tinha que voltar como Coringa. Ah, Daí, daí seria sensacional, né? Aí Não sei se a seria Warner tem sensacional. cachê pra isso. Estúdios, por favor, ouçam os nossos pedidos. a gente sabe escalar elenco muito bem. A gente sabe escalar elenco. Mas, nossa, esse filme, o Batman Eternamente, ele é um bom filme. Ele é um bom filme, assim. Mas não é o melhor Batman, né? Não, é o que eu falo. O Cavaleiro das Trevas eu acho que é indiscutível, né? Até pro pessoal que é fã, é indiscutível que é o melhor Batman. Então, é porque o Cavaleiro das Trevas é uma trilogia, né? Uhum. Mas... São 3 filmes. Então, a narrativa começa no Batman Begins, que eu acho bem discutível o primeiro filme. Mas o segundo, sem dúvida, eu não tem como tirar nem pôr. O filme, ele é tensão do começo ao fim. As atuações, não do Batman, né? Mas sim do Heath Ledger, que foi incrível no maravilhoso. papel, né? Não só ele, eu acho que todos os atores que apoiaram o filme, né? A atriz que fez a namorada do Batman também, que... Mas não a Kate Holmes, né? Não, a a Maggie... A que substituiu a Kate Gyllenhaal. Holmes. A Maggie Gyllenhaal. Ela fez um papel incrível, eu acho que o cara que fez o Harvey Dent também, que é o Duas Caras, os três, assim, esses três... O Espantalho também, né? O Espantalho é do primeiro, né? do Mas primeiro. ele volta na trilogia. Mas eu acho, é porque era bem o começo da carreira ali do Cillian Murphy, né? Isso, ele mas tava ele é ótimo, surgindo, né? mas ele, nossa, gente, eu amo tudo que ele faz, Eu amo assim, também. eu acho ele incrível. Mas aí a gente tava falando, né, sobre essa inconstância da DC, porque a DC, ela começa, para, e ela fez isso no cinema, né? E aí, depois do Batman ali, dessa sequência de Batman, ela teve uma pausa, eu acho que bem longa, né? Deixa eu ver aqui. Ela voltou Teve. com um filme que eu acho que vocês não sabem que é da DC. Constantine. Gente, eu fiquei sabendo disso, eu levei me indicaram quando eu pedi, gente, me indiquem por onde eu devo começar e tudo mais. Aí um amigo meu apareceu com essa Constantine. Eu falei, what the Eu não Constantine. coloquei ele na lista aqui. Eu vi quando eu tava estudando sobre a cronologia, porque eu não achei que ele fosse um filme de super-heróis. Ele é um filme de E ele super-heróis. é um filme de super-heróis. Gente, eu fiquei chocada. Posso falar mais um, então? claro. Por favor. V de Vingança. É, também, é mais um. V de Vingança também. Também é cinema. deles. Outro, Sin City. Né? Sin Ah, City, Sin City. inclusive, né? Ele tem uma estética de gibi, né? Uhum. Do Frank Miller, né? Que escreveu o gibi. Inclusive, ele foi o diretor do filme.
Então ele fez uma adaptação perfeita. E Sim. a gente tem 300 também com a mesma estética. Também Sin City origem tem uma de Ghibli. direção de arte Muito bonita. Eu sensacional, lembro acho que o muito Sin bonito. City ele foi bem esnobado no ano que ele foi lançado. O Oscar não olhou pra ele. Não sei se vocês lembram disso. Mas é porque é difícil também o Oscar olhar pra esse tipo. Mas Agora ele era veio um Batman, filme mas- meio cult, assim, né? Eu Mas acho que o Sin mas City ele tem uma estética diferente, assim. Sim. Gosto do Sin City. Foi muito original, né? Foi, É, total. mas o Sin City, ele não é Marvel nem DC, mas é uma menção honrosa porque ele vem do gibi. Eu acho que também tem um estereótipo muito errado. Ah, o gibi é coisa ruim, ou... Tem isso, Não. né? De que as Ou adaptações... que é infantil. Ou que é infantil. E é muito pelo contrário. Inclusive, as adaptações pro cinema, elas amenizam muito mesmo. Por exemplo, Guerra Civil, que foi adaptado, né? O Capitão América Guerra Civil. No gibi, ele tem danos pesados, assim. Inclusive, não é um spoiler porque é gibi, né? Mas Uhum. no gibi, o Homem de Ferro convence o Homem-Aranha a revelar a identidade. Ele convence ele. Tipo, tem uma guerra entre Capitão América e... Uma guerra política entre Capitão América e Homem de Ferro. Não é nem de briga, é política mesmo. Porque acontece um grande evento que morre uma galera por conta de super-heróis. E aí fica o Capitão América Será que dizendo... isso vai pra filme? Já foi pra Já filme. foi? Pra qual? Já. Só que foi muito sutil. Ah. Foi muito ameno. Que foi eles resumiram num filme, né? Que foi o filme que introduziu o Homem-Aranha nessa nova fase, né? Da Marvel. Então, eles... Qual que é o título? Capitão É o América Guerra Capitão Civil. Ah, tá. Guerra Civil. Só que ele mistura muito. Ah. Ele ameniza Ai, muito. que isso eu não vi. E não tem danos reais de morte e tal. No gibi, o Homem-Aranha pede a tia dele. Por conta disso que Ah, descobrem... Tia May morre. Morre porque descobrem a identidade dele. Ai, gente, Fiquei chocada. Eles descobrem a identidade dele e aí começam a caçar, né? A família e tal. Enfim, coisas de gibi, né? Ai, que doideira. Sim. Você me falou uma coisa que antes, que o gibi começou a Marvel começou a falir lá nos anos 90. Isso. Eu queria fazer uma pergunta. Será que foi por conta do videogame que as pessoas deixaram de ler tanto os gibis? Porque foi bem na época que tava na transição ali, né? Final dos anos 80, início dos 90, que o videogame começou a... É que eu assisti um documentário esses dias falando sobre os videogames. E aí você falou sobre essa questão da Marvel estar na falência nos anos 90. As pessoas pararam um pouquinho de ler gibi naquele período? Eu acho que o gibi, ele é quase como linear, vamos dizer assim, né? Só que, por exemplo, se fosse esse problema, a DC teria tido o mesmo problema. Mas a DC sobre lidar melhor ali, talvez ela tivesse personagens um pouco mais... mas resgatando um pouquinho, Mais né? queridos pelo público, talvez? Resgatando... Essas baixas do gibi são comuns. O gibi mesmo, de super-heróis, nasceu na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Precisava se fazer propaganda sobre a guerra, incentivar as pessoas a se alistarem e tal. Criaram o Capitão América e criaram o Super-Homem. Uhum. Então começou a chamada Era de Ouro do gibi, né? E ali começou a se formar. Depois decaiu, porque a galera não se conectava mais com esse personagem, acabou a guerra e tal. E depois teve a Era de Prata, que aí começou a humanizar os personagens. E aí surgiu Homem-Aranha, surgiu Batman, surgiu uma coisa mais leve, uma coisa mais próxima das pessoas, né? Os heróis eram humanos nessa exatamente. época e tinham superpoderes. Então, eu acho que tinha isso. Eu acho que era um pouco de má gestão da Marvel, né? Com um pouco de azar, talvez, também, Pode ser. da época, né? Talvez isso movimentado. Mas um mercado que sempre movimentou, tanto o cinema, quanto os quadrinhos, quanto os videogames, eram os brinquedos, né? Ah, Tinha muito estímulo do brinquedo. Então, até o cinema... Vocês já perceberam que nos filmes do Homem-Aranha, todo filme ele tem um uniforme novo? sim. Vocês sabem por quê? Sim, não. É pra vender Pra boneco. vender. Ah, esse é o motivo. Esse é o motivo. Então, eles sempre renovam ali, porque tem um apego. Se vocês verem o universo de colecionáveis de filmes, gente, é bizarro, assim. Inclusive, o mais bonito é o preto do Homem-Aranha, né? Aquele preto que ele usa quando ele vira um vilão ali, né? Sim. Naquela parte do... E qual é o Homem-Aranha que ele vira o vilão? Homem-Aranha 3. Homem-Aranha 3. Que, inclusive, aquele filme ali, o Sam Raimi disse assim, vocês querem que eu adapte esse personagem? Ele não queria. Ele não queria colocar o Venom no filme. Porque ele não acreditava que era o momento, ou que... Vocês querem que eu coloque? Beleza, eu vou colocar. E aí ele fez um filme que deu muita bilheteria, só que pra quem é fã, é um problema, né? É um problema bem grande, porque não tem tempo de tela pra 3 vilões. Então eles botaram 3 vilões, toda uma narrativa muito complexa. Por exemplo, a história do Venom, ela é muito densa pra colocar num filme curto, né? E aí ele, beleza, eu vou colocar. Mas ele já colocou com
má vontade, sabe? E ele tem também o Venom. É uma série, né, agora. É um filme. É um filme. É um filme. Então, aí tem uma... Eu não assisti, por isso que eu tô perguntando. Voltando à tua pergunta ali sobre a venda dos direitos, né? A Marvel é esperta. Eu vendo os direitos pra ti. Mas só se tu conseguir botar um filme, porque ela também ganha, né? A cada 2 anos. 2 anos ou 5 anos. Tem um tempo ali. Tem uma estratégia. Se o estúdio não colocar um filme, os direitos voltam pra Marvel. Voltam pra Marvel. Então, a Marvel... Então, por que teve o reboot do Homem-Aranha com o Andrew Garfield? Porque eles precisavam, obrigatoriamente, colocar um filme, senão eles iam perder os direitos. E aí, eles acharam uma brecha dentro da legislação, que aí começa o quê? Estudar os gibis pra ver o que é personagem do Homem-Aranha. Venom é um personagem do Homem-Aranha. Então, vamos fazer o filme do Venom. Vou continuar com os direitos do Homem-Aranha. Mas é um vilão do Homem-Aranha. É um vilão. É só que meio que um vilão. ele é um vilão. Ele, vilão. no gibi, ele é um vilão, né? Ele tem história própria e tal, mas é vilão. Não tem... Ele come cérebros. Tem como dizer que o muito cara doido. não é um vilão, né? É um vilão. É, Não é como mas eles viram ali, vamos fazer um anti-herói e tal, e desdobrar. Bom, não é? Eu não sei se vocês viram, Não, mas... quem que é o ator? É o... Tom Hardy. Tom Hardy. É Tom Hardy. Tom Uhum. Hardy? Tom Hardy, Que fez o Mad Max, que fez o Isso. Bane do Batman, inclusive, Uhum. que ele tá maravilhoso, né? Mas como Venom, ele não é O bom. nome do filme é Venom Tempo de Carnificina. Isso. Eu Não vou comecei... assistir. Esse é o segundo. Então, é o segundo. É o segundo. Então, eu comecei a assistir esse aqui, só que eu fui interrompida, eu não lembro o que aconteceu, que eu não terminei de ver. Mas assim, eu olhei e falei, Jesus, é o Tom Hardy. É o ele Tom mesmo. Hardy, Uhum. exatamente. E ele tem a Michelle Williams no filme. A Michelle Williams, tipo... E o Woody Harrison, né? É. Exatamente, que é o vilão do segundo filme, né? Então, Enfim. eu não vi ainda. O primeiro eu não assisti, e eu coloquei nesse segundo, porque tava começando lá no canal. Então, vamos que eu citar tava passando, mais uma coisa muito ruim, né? Que é Morbius. Ai, gente, eu fiquei Não tão precisa nem chateada comentar, com né? Mas Morbius. também é um vilão do Homem-Aranha, né? Que O tentaram... Morbius, Que é o Jared Leto. Jared Leto. que faz. Eu não assisti também. Gente, É, esse o filme filme é é ruim. sofrível. É. Ele é difícil de assistir. Sério? Bem difícil. Eu não entendi nada, sabe, É. Diego? Porque Gente, primeiro que a gente não entende muito dos Não, heróis. mas eu se falei, você tá, tá beleza, num- é um vilão. Mas o Jared Leto, ele não conseguiu desenvolver Não no filme. E conseguiu. o E filme daí, ficou o ruim. que aconteceu? O Jared Leto, ele desistiu, então. Que como o Coringa não deu. É. E como o Morbius não deu também. Botaram ele como um segundo vilão e não fluiu o negócio, gente. Sabe o que eu sinto do Jared Leto? Ele quer ser lembrado por alguma coisa. Eu sinto isso dele. Ele Vai ser lembrado por Casagutti. Tadinho. Que foi um dos filmes que ele fez. Ele deveria ter Lenda continuado- Bem ou Urbana, Melhor. Minha Vida de Cão. devia ter continuado com a música, porque os álbuns dele eu gostava, enquanto Ai, músico. olha só. Eu fiquei um pouco decepcionada com esse. Não, mas vai ser lembrado por Clube Morbius. de Compras Dallas. Tá muito bom Tá já, muito Jared bom. Leto. É verdade. Fica por aí. Tá muito bom. Exatamente. E aí ele tenta, né? Tentou. Porque, primeiro que eu acho que o Coringa já é um personagem complexo. A gente tem Heath Ledger. Heath Ledger, tem o O Joaquin Joaquin Phoenix. Phoenix. Agora. Joaquin Phoenix, que Tem outro Tá. Coringa melhor? tem o do Tim Burton. E tem o Jack Nicholson. Jack sim, o Jack Nicholson. Nicholson, sim. É totalmente sim, sim. diferente? É, Pô, mas são não tem como dizer que a atuação dele não foi incrível. Ele fez um papel muito incrível pra personagem- época e Nossa, tal. É verdade, agora eu tô Mas pensando, o- qual é o melhor Coringa? É Eu lembro difícil de muito, decidir assim, que isso. na época que o Heath Ledger morreu, o Jack Nicholson falou que ele era um personagem muito difícil de se fazer. Era um personagem que ele levava o ator lá pra baixo, que era impossível não ter uma depressão quando você fazia esse personagem, se você quisesse mergulhar bem, assim. Eu lembro da entrevista do Jack Nicholson. E depois, eu não sei, assim, eu considero o Joaquin Phoenix um dos melhores atores da geração dele, assim. Ele, pra mim, tudo que ele faz tem uma densidade incrível, e ele fala a mesma coisa. Olha o Coringa dele, gente. Olha o Coringa Sim. dele. Olha o Coringa. Pra mim, o melhor Coringa é Heath Ledger. Primeiro, porque vocês já viram filmes dele. Uhum. Vocês sabem como é 10 que o ator... coisas que eu odeio em você, é o nosso filme Vocês sabem favorito como é que ele mesmo. Com toda atua. certeza. É impossível reconhecer. Você não reconhece. Se tu vê os filmes dele, é impossível reconhecer. E ele tava entregue, assim, a atuação dele, ele conseguia causar um desconforto da presença dele em cena. É verdade. Então, a maquiagem tava impecável. meu Deus do céu. impecável. Ele mais que incorporou o personagem, né? Porque, assim, era tão real assistir ele como um Coringa.
Tanto é que, né, tadinho, ele meio que enlouqueceu, né? Depois foi falado algumas Suspeita-se que tenha muito a ver, né? Que tem muito a ver o que aconteceu com ele, porque ele mergulhou tanto Sim. naquele personagem que ele entrou em depressão e aí, tadinho, né? E aí vem o primeiro ponto que a DC leva o ponto. O ponto. O ponto, né? Tipo, ela não tem medo de mergulhar fundo em adaptar alguma coisa. Então, por exemplo, esse é um caso que eles vão fazer um filme denso, vão fazer um filme denso. Então, é profundo, tipo, não é um filme que uma criança assiste, não. Mas tu sabe que, assim, ó, eu como leiga, né, no assunto, comecei a assistir uma coisa aqui, outra coisa ali, fui pontuar as coisas que eu já tinha assistido, porque, né, a gente ia falar de Marvel e DC. Pra mim, vendo como uma pessoa que não, né, não tá mergulhada nesse universo, que tá entrando ali, eu sinto que a DC, ela é, a principal diferença é que a DC é muito mais sombria do que a Marvel. Eu vejo desse jeito. A Marvel, ela parece mais... Os filmes da Marvel, tirando... Eu vi um da Mulher Maravilha ali que eu achei até quase infantil. Mas se eu for comparar com os Batmans, por exemplo, eu sinto que os filmes são pesados. Eles têm uma profundidade muito maior. E os filmes da DC, eles são mais... São mais Da leves. Da Marvel, Marvel, né? desculpa, eles Da são Marvel. mais... São mais seguros, né? Eles isso. jogam no seguro. Claro, Uhum. tirando esses primeiros aqui, que eu acho que X-Men, Homem-Aranha, eles são fantasiosos na medida, mas se conecta com o público. Mas aí, nesse negócio de pesar a mão, né? O que a DC viu, assim, cara, funcionou muito bem com Batman na trilogia lá. Então, vamos continuar nesse ritmo. Chamou quem pro Super-Homem, o Homem de Aço? É o Zack Snyder, que já tinha feito 300, que é um filme denso, escuro, tem sangue, né? Tem tudo isso pra fazer o Super-Homem. E ele conseguiu colocar o Super-Homem de um jeito totalmente diferente. Ele sim fez uma adaptação do Super-Homem de acordo com o seu estilo de direção. Ele disse, tá, o Super-Homem tá aqui. Ele conseguiu dar um motivo pro Super-Homem se questionar. Porque o Henry Cavill, no filme, ele tem essa dúvida. Não sei se vocês conseguem perceber. Ele duvida, assim, cara, eu tenho esse poder, mas eu sou daqui. O que eu tô fazendo? Até o negócio de medir o dano que ele causa quando ele tá batalhando lá e destrói tudo. Depois ele olha pra trás, cara, o que eu fiz? Tô matando a galera porque... Ele tem uma crise de identidade no meio do filme, parece, né? Exatamente. Então, ela entendeu que esse sombrio é uma coisa que ela se permite. Se permite, e a Marvel não se permitia isso nesse momento, né? Até porque quando saiu esse Super-Homem, deixa eu ver que foi em... Foi nos anos 2000 já, né? Deixa eu ver Cadê aqui... ele? É que a minha lista não tá por ordem de... Eu não fiz lição de casa. 2006. 2006. E aí Não, desculpa. Esse Não, é foi o do- Superman O Retorno. Calma, gente, já vou chegar nele. Eu acho que tá mais pra frente. Pode ser que sim. 2013. 2013 foi o Homem de Aço. E aí, a Marvel já tava vindo num tom mais leve, né? E a Marvel, o que ela fez? Cara, eu não tenho direito do Homem-Aranha. Eu não tenho direito do X-Men. Eu não tenho direito do Quarteto Fantástico. Que são, no gibi, eram os 3 principais carro-chefe, né? Eu vou fazer o quê? Quem é B? Homem de Ferro. E o Homem de Ferro é considerado B? era considerado B. Gente, tô em choque. Sabe por quê? O Homem de Porque agora Ferro... não é mais, né? Agora não é mais. O Homem de Ferro no gibi, ele é alcoólatra. Ele não é nada simpático. Ele é um personagem bem complicado. Ele nunca teve nenhuma história grandiosa, um arco maravilhoso no gibi. Ah, é? Exatamente. E aí eles contrataram Gente! Robert Downey Jr., que incorporou o personagem. Mas tem um dos filmes que mostra um pouquinho que ele tava meio bêbado em um dos filmes. Qual é o filme que mostra que ele tava meio bêbado? Que você falou agora que ele é Todos, né? alcoólatra. Não, os primeiros. Os primeiros, Os primeiros, ele tá... Eu acho que é ali, Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2 e Vingadores. Ele tem essa coisa do playboy, Isso. do alcoólatra ali, tá muito presente, né? Depois ele toma consciência, ele começa a mudar um pouco o jeito dele. E o personagem escolheram o ator perfeito. Nossa, o quê? Que escolha, meu Deus. Porque casava muito com o personagem. Então, assim, a Marvel foi muito esperta. Ela assim, cara, eu vou transformar meus personagens B, que ninguém conhece, e vou fazer uma boa história. E a gente não pode negar que o Jon Favreau, né? Que foi o... Favreau, que dirigiu. Ele fez um ótimo trabalho no primeiro Homem de Ferro. Ele conseguiu convencer a galera, cara... Eu quero esse boneco, eu quero saber mais sobre esse personagem. E
E fez muito bem isso. E aí, ali, a Marvel veio assim, já sei o que eu vou fazer. E aí, começou a construir essa questão da narrativa de continuidade. Que a DC não foi ali, continua. então, que isso Começou com Homem de Ferro. Uhum. Homem de Ferro foi o primeiro filme do MCU que fala, né? O Marvel Cinematic Universe. Eu ia te perguntar sobre isso agora, porque eu anotei isso. Eu nem sabia que existia esse universo. Fala um pouquinho pra gente desses universos que eles construíram. Então, aí a Marvel entendeu assim, cara, eu vou começar a ganhar dinheiro com isso. Né? Tipo, eu não sei se nessa época a Marvel já tinha sido comprada pela Disney ou não. Eu acho que não ainda. Eu acho que não, Foi depois. Mas ela assim, cara, eu vou construir meu estúdio e vou começar. Fez Homem de Ferro, deu muito sucesso. Bom. E aí, o que ela fez? Tentou fazer o Hulk lá com... O Mark Ruffalo. Não, com o Edward Norton. O Edward Norton. Nossa. Isso foi esquisito, gente. Foi esquisito. Ele não ficou bem de Hulk. Já era MCU, ficou esquisito, mas tá lá, né? Inclusive, na cena pós-crédito aparece o Robert Downey Jr. nesse filme, né? Já falando e tal. E aí, depois, o próximo introduz o Capitão América, que é de uma forma sutil. É bem colocado, eles não têm pressa ali de apresentar o personagem, né? O primeiro filme, tu vê que ainda tem uma timidez ali do Chris Evans, mas funciona muito bem, né? A narrativa. E depois Thor, que não é bom, o primeiro Thor não é bom, mas o ator é simpático. E também ele sem camisa e tal, tipo... Ele é bonito. Ele é bonito. Ele é o Brad Pitt do E pra quem conhece heróis. o gibi, ficou muito perfeito. A interpretação... E também, por exemplo, o pai dele, o Odin, que é o... Esqueci o nome do ator que faz o pai dele. Ai, gente, peraí, vamos Famosíssimo. pesquisar aqui. Maravilhoso também, né? Que ele inclusive... E o Loki, né? O Loki também é outro ator. O Loki é um ator sensacional, né? É. Eu acho que ele tá no filme, E é o mesmo, assim, é o mesmo que da faz a série? É o mesmo que faz a Ele série. é incrível. Ele é incrível. Então, assim, eu vejo que o pai... Gente do céu, me fugiu o nome dele, é um dos... Anthony Hopkins. Anthony É um dos Hopkins, meus atores exatamente. favoritos, é o Anthony Hopkins. E aí tem o Loki e a mãe dele também, né? Que é a... A mãe dele. Eu sou péssimo. Peraí, eu vou colocar Gente, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, eu sou péssimo pra nomes. Os personagens do gibi eu sei tudo. A gente tem um oráculo aqui maravilhoso, chama beleza. Google. Nossa, perfeito. A gente não tem como vir aqui esquece. fazer sem isso, porque são muitos nomes, muitos atores, então a gente se confunde às vezes aqui também. Eu posso abrir um pequeno parênteses que eu nunca tinha me dado conta. Aí, né, eu fui assistir o Guerra Infinita esse final de semana, aí tem aquela cena inicial do Thor, o Loki ali, e eu fiquei em choque, porque aquela série Ragnarok, a sueca, não é sueca, é... Do Netflix, né? Do Netflix. Ele introduz os dois personagens, é tipo 2 temporadas, no final da segunda temporada você percebe que, na verdade, eles são o Thor e o Loki, os dois irmãos. Gente, eu fiquei... Quê? Como assim? Porque era um mundo que eu não conhecia. Eu sabia que eram os 2 deuses, né? Mas não que eles eram os personagens ali do... Nossa, eu fiquei tipo, gente, como tudo lindo. É norueguesa a série, na verdade. É a René Russo, a mãe, né? René Russo, que tá maravilhosa também. Tá maravilhosa. Que nunca não tá maravilhosa, na verdade, Ela né? sempre René foi Russo. maravilhosa. E aí eu falei, gente, como as coisas estão sempre casando, como uma coisa atrás da outra. Isso aí é tudo pensado, porque Não. nas minhas pesquisas eu fui olhar que eles já estão prevendo filmes até 2030. Sim. Né? Dentro desse MCU, que é o Sim. universo, aí tem um universo agora. Eles criaram todo um universo e aí eles estão prevendo filmes. Esse ano, por curiosidade, se eu não me engano, são 8 filmes que serão lançados. Entre as duas produtoras, entre Marvel e DC. Entre os 2 estúdios. E aí eu queria fazer uma pergunta que não quer calar. Qual é o seu favorito? Marvel ou DC? Eu sou Marvel, né? Eu tenho uma paixão muito grande por Marvel. E eu confesso que dói um pouquinho ver atualmente como é que tá indo, porque pra mim, que leio gibi, é muito fácil de entender os filmes e até entender algumas escolhas criativas ali dos diretores, né? Só que como a Marvel tá influenciando no que o diretor tá fazendo é um problema, né? Mas eu prefiro Marvel, então fácil de responder essa, né? Mas eu não posso tirar o mérito da DC em como eles têm revisto e como eles têm repensado, né? Em alguns momentos eles têm tentado copiar a fórmula da Marvel, que não funcionou. Eles tentaram com Liga da Justiça e foi um
pesadelo aquele Eternos filme, né? também, eles tentaram. Eternos é da Marvel. Marvel. Eternos é Marvel. Ah, desculpa. Eternos, inclusive, Eternos é Marvel. é outro personagem que eles tiraram lá do fundo do baú. O Eternos é como tudo começou. Explica o Eternos pra gente, porque tá assim, ó, uma nuvenzinha. Então, a Marvel, ela tem umas coisas cósmicas muito loucas. Cósmicas. Meu Deus. E aí eles tentam trazer esses seres cósmicos de uma forma um pouco mais entendível pro público e tal. Porque se tu vê o gibi, é bem psicodélico, assim. É cores e formatos e tamanhos e diferentes e tal. Até no filme do Thor, o último, não sei se vocês assistiram, né? Mas tem uma entidade lá chamada, eu acho que é Universo, não sei. Que é uma entidade que é uma coisa preta com estrelas, tipo... Tem essas coisas muito simbólicas, sabe? E eles tentam trazer em Eternos essa narrativa. Inclusive tem um robô gigantesco no final e tal. Então, só que fica confuso pra quem tá acompanhando lá Vingadores, Homem de Ferro e tal. Que é uma narrativa mais simples. Até ali no Guerra Infinita, tu consegue entender. Porque... eu ia até te perguntar. A Liga da Justiça, ok. Eles fizeram o Eternos depois do filme da Liga da Justiça, certo? Foi. Foi porque a Liga da Justiça saiu, será? Porque o Eternos explica o começo da Marvel, certo? Não. Tenta explicar, pelo menos. Na verdade, ele tenta ampliar ali o que a Marvel tem feito. Ela tá criando, não sei se vocês conseguem perceber, tem núcleos, né? Um núcleo mais realista, que fica ali Capitão América, Viúva Negra, mais na Terra, Homem-Aranha, que é uma coisa mais contida, que acontece no planeta Terra, normalmente em Nova York, né? E aí a gente tem um núcleo espacial, que aí são essas questões um pouco mais distantes e tal. Esses deuses aí. Esses deuses. Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia. Que é o espaço. Eu acho que já é outro tipo de nicho ali. Talvez. Outra turma. E ele tá começando a dividir esses grupos. Só que ele tá querendo manter muitas conexões. E aí é aí que mora o perigo, né? Por exemplo, Pantera Negra. Por que funciona... Eu ia te perguntar agora. Por que funciona Pantera Negra? Porque as conexões são sutis. Ele não fica falando o tempo todo, você teve nos Vingadores. Não, é sobre Wakanda, é sobre representatividade, é sobre povos que são ali, que sofrem, né? Inclusive, o último eu acho incrível que trouxeram toda a questão do México representado. E uma curiosidade, Namor, ele tem uma estética no gibi igual o Aquaman, né? Só que Namor veio antes. E aí a DC foi lá e fez uma cópia, mudou um pouco a narrativa. E aí quando a Marvel foi trazer pro gibi, ela assim, eu não vou trazer de qualquer jeito. E aí trouxe uma narrativa pra mim foi muito feliz, assim. Eu ia te perguntar isso sobre o Pantera Negra, porque pra mim, assim, ele é um filme que... Num dos universos de heróis, ele tem a melhor direção de arte e o melhor figurino. É tudo Pantera Negra, é tudo muito bonito. Ele ganhou 2 Oscars de figurino, né? E não tem como não ganhar. Não tem como não ganhar, indiscutível. Ela é maravilhosa, né? Eu não sei o nome, não lembro o nome dela, mas eu vi um documentário chamado... Você diz da irmã dele ou da mãe? Abstract, do Netflix. Da figurinista. Da figurinista. Ah, da figurinista. Tem uma série de design no Netflix chamada Abstract. Tem um episódio só sobre ela. Gente, eu vou procurar o nome dela aqui porque vale. A forma como o figurino desse filme é pensada nossa, gente, assim, É Ruth Carter. É respeitoso. É um filme que ele faz uma reverência. Ele não tenta, ele não tenta dizer o que é, dizer o que é. Estou te respeitando, estou tentando te representar. E aqui, meu elenco é negro, minha direção é negra. Todas as pessoas... Ruth Carter, o nome dela. Maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela é simpática, muito maravilhosa, Você falou desse... Nossa, eu tenho muitas perguntas pra fazer, gente. O tempo do episódio tá acabando, mas é que... Gente, mas esse é um episódio que, assim, Essa briga da Marvel DC de novo é uma coisa, assim, que você sabe que cada super-herói é equivalente ao do outro estúdio, né? Homem-Aranha... Não, Homem-Aranha não, Gente do céu, Capitão América com Super-Homem, né? Mas tem isso mesmo, é coisa da nossa cabeça? Ou a gente quer que tenha? Eu acho que a galera tenta fazer os comparativos, né? Mas no fim das contas, é bom que as duas existam. Porque acaba instigando a criatividade. E, por exemplo, no cinema, acaba botando elas à prova. Tu vai me superar ou tu não vai me superar? Eu acho que não é tanto uma rixa...
Porque são coisas muito diferentes, né? E pra gente que é nerd, cara, façam muitos filmes. Porque mesmo que eu não Tenho mais rixas, né? Não que eu não coleciono gibis da DC, né? Eu coleciono gibis do Homem-Aranha em especial e das grandes sagas da Marvel. Até porque é muito gibi, gente. Pra colecionar tudo não dá. O estoque deve ser, assim, no meio da sala. Sim. Aonde você guarda? Eu tenho um armário especial, assim, com todos os gibis. Inclusive, eles Arejado, são embaladinhos, tudo. arejados. Porque se pega alguma coisa aqui de bicho, acabou-se, né? Imagina, eu tenho gibis que são mais velhos que eu. Da década de 70, da década de 60. São raros, né? São. Eu vou fazer uma pergunta bem... nossa, assim, é uma pergunta bem de apresentadora de talk show, assim. Mas qual foi o máximo que você já gastou num gibi? Cara, eu não costumo gastar muito em gibi. Eu costumo procurar e fuçar. Eu tenho um amigo, o Jefferson, que a gente sempre fez muita troca, assim. Então, ele vai em alguns sebos, ele compra pra mim, a gente vai fazendo troca. Mas eu acho que o prazer tá em achar. E não em gastar grandes fortunas. Mas e tal, tem algum, assim, que você pensa, nossa, esse eu pagaria, esse eu queria muito. Esse daqui, Marvels, ó, ele sempre me brilhou muito os olhos e ele era bem difícil de encontrar. Por quê? Ele é pintura. E na época, é realista, sabe? Ó, tem umas pinturas realistas. E eu sempre quis muito ter esse gibi, sabe? Ele Muito. não foi feito graficamente falando em computador, então. Ele foi pintado à mão. Foi pintado à mão, era pintura. Pode, fica à vontade. Arte, né? E aí, ele nem... Hoje tu encontra com mais facilidade e tal, não é tão raro. Mas quando eu conquistei esse daí, eu fiquei muito feliz. Porque como eu via muito falar desse gibi, dessa saga... E essa saga é muito legal porque ela, diferente dos gibis, não é a narrativa do herói. A narrativa é de um jornalista. Inclusive, ele aparece... Em qual filme que ele aparece? Eles celebraram ele. Eu acho isso muito legal. Eles colocam. Isso, ele é um personagem, é um jornalista assim. que ele trabalha com Peter, inclusive, no Clarim Diário. Aqui, ó. E ele narra como é que é viver com heróis. Sendo ele uma pessoa humana, sem poderes e tal. Então, o gibi tem dessas, assim. Tem momentos incríveis, tem momentos não tão incríveis, assim como no cinema. Eu acho que a similaridade do cinema com o gibi, ela acaba se repetindo. E acaba que a Marvel agora está passando, acho que por um momento mais conturbado, né, no cinema. A DC já teve esse momento, teve ali com Liga da Justiça, tá se recuperando, né, tá entendendo como se entender com seus personagens no cinema e como representar eles da melhor forma. E a gente espera que dê certo, né? Por exemplo, Guardiões da Galáxia, que tu citou. Cara, foi um acerto, sim. Foi um acerto. Por quê? Ele não procurou fazer as conexões, ele procurou ser autêntico. E ele é muito autêntico. Ele é muito autêntico. Não sei se vocês viram, tem um especial de Natal do Disney. Eu achei que é muito legal, engraçado. Achei muito legal. Que traz o Kevin Bacon, sabe? E essa história, o Thiago me falou desse filme, que ele tem um ator que ele era fã nos anos 80, ele não sabia que era um ator, ele achava que era o cara mesmo. Não, ele sabia que era um ator, mas ele foi pro espaço. E no espaço ninguém sabe o que é música, o que é ator, o que é filme. E ele dizia, não, na Terra o herói é o Kevin Bacon. Porque ele foi numa cidade e com a dança, ele transformou a cidade. E ele vendia essa história pro espaço. E aí, nesse episódio de Natal, os amigos dele do espaço dizem assim, vamos trazer o Kevin Bacon de presente pra ele. Eles vêm na Terra atrás do ator e tal. E é muito hilário, porque é livre. Ele não tem uma pretensão de ser uma conexão. Ele simplesmente é o diretor fazendo o que ele faz melhor. Fazer uma coisa muito bizarra, uma aventura épica, é o filme interestelar. mais leve que eu acho que tem, né, no universo da DC. Isso, Da Marvel. Da Marvel, desculpa. Inclusive, agora, eu não sei exatamente, mas diz que é o fechamento da saga, né? É o terceiro que estreia por agora. É agora, esse ano. Agora, eu acho que eu até tinha colocado aqui na minha listinha. E tem uma outra coisa que é impossível não amar o Chris Pratt, né? Acho que é em maio ou maio ou junho. Eu acho que é maio, tá? Maio, se eu não me engano. Isso. Ele realmente, eu acho que ele se conectou com o personagem. E aquele negócio, o personagem tem características do ator. E eu acho que quando casa isso, né? E esse daqui também é outro gibi que não era nada de sucesso. Ah, é? Eles transformaram em um grande hit, né?
que foi muito sucesso. Guardiões da Galáxia foi uma coisa assim... É a parte pop da Marvel, vamos dizer assim. Tudo é um pouco pop, né? Não, mas eu acho que o Guardiões da Galáxia ficou, tipo, uma coisa muito... aquele amigão de todo mundo. A parte pop do negócio, sabe? Ele acaba conectando públicos diferentes, porque ele traz a música como guia do filme, né? Inclusive, esse negócio de botar músicas icônicas no filme, eu acho que veio muito deles. Veio muito do Guardiões. Porque, basicamente, a trilha sonora é feita de músicas clássicas. Isso é muito incrível. Depois o Thor tentou ali com Led Zeppelin. E tentou depois com Sweet Child of Mine, mas não colou muito. Mas no Guardiões da Galáxia funcionou muito bem, nessa narrativa através da música. Dele ter uma fita cassete, e essa fita cassete ser a trilha sonora. Tem uma amarração muito simbólica ali, muito bacana. Porque pensa, eles estão lá no espaço, e eles só têm a música ali, o que eles têm ali dentro. Eles não conseguem ter acesso ao Wi-Fi, igual a gente aqui. Então, né, eu achei sensacional. Sensacional esse filme. Qual que é o seu estúdio favorito? Ai, gente, eu acho muito difícil de essa altura do campeonato, de novata, assim, opinar, tá? Eu acho bem difícil, assim. Agora, nesse momento, eu diria que eu gosto mais da Marvel. Mas eu quero, mesmo sendo uma fã de Batman, vejam bem. Mas eu queria ver mais, assim, queria ver mais. Queria ver mais deles. Eu gosto bastante da DC. Mas eu acho que eu sou 60% DC e 40% Marvel. Porque eu tô aprendendo a gostar da Marvel, sabe? Eu ainda não conhecia muito o universo. Mas eu tô muito simpática aos filmes deles nos últimos 2, 3 anos. Eu tô gostando mais, assim. É que a Marvel, ela veio me surpreendendo com pequenas coisas, assim, digamos. Tipo, a série da Feiticeira Escarlate. Que obra de arte é essa, gente? Você contar a história da televisão através de um... Sabe? Tipo, gente, que ideia foi essa, sabe? Sim. Eu achei... Assim, eu não ia assistir. As séries deles são muito bem produzidas, né? Então, eu não ia assistir, mas aí eu gosto muito da Elizabeth Olsen, eu adoro a atriz, eu acho ela sensacional. E aí eu fiquei sabendo qual que era o plot ali, e pronto. Agora eu gosto de Wanda e de Vision, entendeu? Sabe? Tipo, ela te eles pega... são um ótimo casal, né? Ai, eles são, né? Tem isso ainda. Eu só assisti um episódio dela, não fui pra frente na série, mas eu achei que o pessoal gostou, foi bem receptivo, assim, o público foi muito receptivo. É até um convite que eu faço para as pessoas que às vezes viram um pouco o nariz, assim, filme de super-herói. Tenta assistir sem ser um crítico de cinema. Deixa levar. Claro, tem filmes que não vão ser bons. Esses que tu já sabe assim, ó. Não assiste. Mas, por exemplo, a série da WandaVision. Cara, é uma experiência. Não pense nas amarrações, não pense em se conectar, mas vai só pra ver como que foi a direção, como é que conta a narrativa, a construção, né? Pantera Negra, eu acho que ele tem uma representatividade muito importante, gente, eu assisti né? Pantera Negra sem saber que era do gibi. Vocês acreditam nisso? E eu tenho um podcast de cinema. Mas isso é ótimo. Tudo bem, ótimo, porque tu foi sem preconceitos. Talvez se tivesse, nas ideias da Marvel, é de gibi. Tá, então eu vou avaliar do outro jeito. Então... Assim. Há uns 3 anos atrás, eu tinha um pouco de preconceito com os super-heróis. Eu tinha. Fora os Batmans, que eu sou apaixonada, eu tinha um pouquinho. Mas me surpreendeu muito também o Doutor Estranho. Eu gostei bastante do filme dele, do Multiverso. E acho que tá indo pra uma linha muito legal. E realmente, virou blockbuster, é um blockbuster hoje. Eles, né, estão em evidência. E tudo bem. E tudo bem. Quem gosta, eu tô me divertindo assistindo. Não precisa ter selo cult pra ser um bom filme também, não, claro que né? não. E eu tô me divertindo, me surpreendi comigo mesma assistindo os filmes de heróis. Eu acho que eu também. É uma grata surpresa a gente ter essa infinidade de produções aqui agora. As duas, a rixa, como você comentou ali, eu acho que isso é muito válido pro cinema. E levar... É saudável, né? É saudável. Quem ganha é a gente, né? Exatamente. Exatamente. E aí fortalece o gibi também, né? Porque o pessoal tá se inspirando ali no gibi pra trazer as histórias, né? E se a gente for falar de transformação no gibi por conta do cinema, vocês não têm ideia. Imagina. O gibi, ele tá mudando completamente a forma com que ele é feito, com as histórias do jeito que são contadas, porque vão ser adaptadas. A Marvel e a DC, eles já pensam de um jeito totalmente diferente. Uma outra coisa que eu acho legal desses filmes, a maior parte... A gente citou lá no X-Men de algumas revelações. Por exemplo, a Gal Gadot, eu acho ela incrível como Mulher Maravilha. Os filmes da Mulher Maravilha são bons? São ok. São divertidos e tal, mas ela apareceu no Batman vs Super-Homem, né? Ela aparece pouquíssimos minutos de cena e ela consegue roubar a cena.
de um embate que é esperado e tal. Então, assim, às vezes a gente tem umas revelações que são incríveis. E ela, eu acho que personificou de um jeito. E para meninas que, às vezes, né... Enfim, a gente sabe que questão de mulheres no mundo é bem complicado, né? Do jeito que elas são tratadas e tal. E quando a gente vê uma mulher poderosíssima enfrentando, ou meio que dizendo assim, cara, eu sou melhor do que esses dois caras aqui que todo mundo admira há séculos, que é o Batman e o Super-Homem. Cara, isso tem um poder incrível de transformação. Que é o caso da Capitã Marvel Capitã também, Marvel. que ela, né... Pô, O filme nem é tão bom assim, nem é tão relevante. É a Brie Larson. Isso, Brie Larson, aquela loirinha. Ai, eu adoro ela. Ela é uma ótima atriz, mas o filme não é tão relevante quanto O Mulher filme é Maravilha. ok, É ok. mas é a representatividade. Isso. Ela foi perfeita no papel. Exatamente. Perfeita, porque ela abriu portas. Eu lembro que eu vi uma entrevista dela com umas crianças. As crianças estavam falando, depois conheceram ela. E ela ficou encantada, assim, ela, nossa, eu nunca Gente, eu fico achei que o meu arrepiado. papel, eu nunca achei que o meu papel ia dar tanto empoderamento pra crianças. E Exatamente. qual que Pra é a meninas. da Capitã Marvel? Eu não sei nada da história dela, Deixa nada. o Diego explicar, que ele é o especialista Então, aqui. tu vê, a Marvel, ela conseguiu transformar personagens que não eram no gibi, esses personagens não são Porque ela leva o muito... nome Marvel, né? É. Exatamente. A Capitã Marvel, nos anos 90, ela usava um colã preto, super sensual. No gibi tem muito essa questão da sexualização da mulher, né? E a gente tá mudando isso. O cinema acabou mudando muito isso. E ela veio pro cinema de uma forma totalmente diferente, mostrando que uma mulher pode ser a personagem mais forte, mais foda, desculpa a palavra, mas... E transformar tudo. É igual Inclusive... se você for comparar a mulher gato da Zoe Kravitz com a mulher gato da Michelle Pfeiffer, né? É, e da Halle Berry também. Halle que Berry. sensualizaram ela pra caramba, né? Na mulher gato dela. Mas São- eu acho a da Michelle Pfeiffer ainda mais apelativa nesse sentido. Tu já vê uma diferença muito grande, assim. Eu não sei, eu enxergo... São os anos 90 que sexualizavam Mas muito eu as mulheres, enxergo né? no The Batman, assim, a mulher gato quase uma parceira dele, é quase uma co-protagonista. Uma co-protagonista. Ela é. Na verdade, no gibi, eles são casados, né? Eles chegam a se casar. O Batman e a mulher gato Sim, são é recente casados? isso, é recente. Gente! Atenção, Batman e a mulher gato. Tem a cena eram dele pedindo ela em casamento e Eu tal. não sabia disso. Ah, no gibi. Ô, gente, No gibi, pedimos gente, um no filme gibi. já pedimos um filme. Gente, Que por legal! favor, façam um filme com isso. Que Com Robert Pattinson e Zoe Kravitz. porque eles tiveram uma química muito boa. E sabe o que é louco? Porque quem lê gibi ou quem tem contato, porque isso começa a sair um monte de boato. Tipo, vai sair o filme do Batman com Zoe Kravitz, né? Ai, os dois. Aí começa a especulação. No gibi eles se casaram, será que vai ter casamento? Ah, Isso é legal, sim. porque existe Eles eram muitas namorados histórias. na vida real, né? Existem muitas histórias e a galera assim, o que eles vão adaptar? Então existe essa expectativa, o que vai vir agora? Qual parte eles vão adaptar? Por exemplo, Guerra Infinita, né, que foi o que tu assistiu, mais recente, tem várias versões de Guerra Infinita. Eu até trouxe uma aqui, que essa foi a que foi adaptada pro cinema, né? Pela capa com hot Ó. stamping, esse lindo! deve ser uma das histórias mais importantes. É uma das histórias, mas a versão dela dos anos 80, 90 é muito tosca. Por quê? Na época tinha uma narrativa um pouco diferente, mas foi evoluindo. Então a gente tem muitas versões. Aí quando vai pro cinema, assim, qual que vai? Qual é a versão? Fica a expectativa. Fica a expectativa. Como é que eles vão fazer? Vai ser mais denso? Vai ser mais simples? Então é muito, muito bacana. essa Gente, parte. obrigada, Diego. Nós tivemos uma aula aqui hoje Gente, do universo Marvel e DC. Que episódio Que sensacional, episódio sensacional. gente. Eu Que também episódio amei. sensacional. Pena que a gente vai precisar acabar, porque o nosso tempo é limitado aqui, mas a gente tem um universo muito gigante pra falar aqui. Muito. Nossa. Olha, obrigada Sabe o que a mesmo. gente podia fazer? A gente vai fazer Vou outras etapas, Vou fazer uma óbvio. proposta. O Diego fala pra gente, ó. Esse, pode ser até fora das câmeras depois. Vocês têm que assistir. Aí a gente marca o episódio, tendo assistido todos, a gente vem e debate esses em especial. O que vocês Aceita? acham da ideia? Eu aceito. Ó, Mas a lista vai ser muito Com grande. certeza. então Ó, fica essa lição de casa pra gente aqui. Tem um herói aqui que é o meu favorito, que é o Homem-Aranha, eu não posso negar, né? Talvez a gente pudesse fazer alguma coisa Falando avaliando do a jornada Homem-Aranha. dele. Até porque a Ai, gente adorei. tem também o Aranha Verso, né? Que foi um filme que quebrou barreiras aí da animação e Uhum. ganhou o Oscar, quebrando aquela hegemonia da Disney, né? E ele, inclusive, tá fazendo todos os estúdios repensarem como fazem animação.
que ele tem que ser trazido. Só que a gente tava focado em cinema, né? Tipo, filme com pessoas, live action. Então tem muita coisa ali que a gente pode falar. Mas depois a gente vê ali nos bastidores Mas gostei, já gostei, já o que é mais gostei. legal. Porque eu acho que agora Vai ter. É. Isso a gente garante. a gente pode focar um pouquinho em alguns universos mais condensados. Talvez fazer um assim, filmes que eu não sabia que era de super-herói. Cara, tem muita coisa. Adoro também muita a ideia. Gostei. Muito bom. Fica a dica aqui pra vocês que vamos ter novos episódios com esse tema. Agradeço muito a aula que o Diego nos deu, né, Aline? Foi demais. O quê? É. Sensacional. Quem tá sensacional. acompanhando a gente aqui, manda ali nos comentários quais os filmes que vocês querem ouvir aqui nos próximos episódios sobre esse tema. E também ativa o sininho e segue a gente lá no canal, se inscreve. Estamos também no Spotify, né? Quem ficou até agora aqui com a gente, muito obrigada, E pessoal. pode contar pra gente. Conta pra gente. Você é Team Marvel, Team DC? Team DC. A gente fica aí com essa questão. Obrigada, Diego, pela tua Obrigada, Obrigado, presença. meninas. Adorei Obrigada. estar aqui. Obrigada por quem ficou com a gente Obrigada, até aqui. gente. Até a Tchau, tchau. próxima. Valeu, tchau.